Fala, galera guerreira! Tudo bem? Estou aqui para ter um bate-papo com vocês sobre como ingressar no mestrado e doutorado, o que também é conhecido como pós-graduação stricto sensu. Que palavrão é esse? Então eu já vou começar dando uma explicação a vocês. Um aluno, quando se forma, quando conclui a sua graduação e obtém um diploma, ele pode optar por fazer uma pós-graduação. E quais as opções que ele tem? Ele pode cursar uma pós-graduação lato sensu ou stricto sensu. Estas palavras são termos derivados do latim. Eu vou começar explicando a vocês um pouco da pós-graduação lato sensu, que não vai ser o enfoque desse nosso bate-papo, mas é importante você entender. O termo lato sensu se refere a algo de sentido mais amplo, de sentido mais abrangente. Então, a pós-graduação conhecida como lato sensu, normalmente ela também é chamada de especialização. Por exemplo, o aluno fez uma faculdade de enfermagem e ao ingressar no mercado de trabalho, ele percebe a necessidade de se especializar numa área específica da enfermagem, por exemplo, enfermagem neonatal, pediátrica, oncologia, e então ele vê a necessidade de estudar, de cursar esta especialização. Ele fala, eu quero ser especialista na área XYZ. Neste caso, ele vai cursar esta pós, ele vai dedicar pelo menos ali em média 360 horas de estudo para obter o título de especialista. Então, esta é a pós-graduação que a maioria dos alunos acabam ingressando, cursando para se enquadrar, para se qualificar no mercado de trabalho. Agora, a pós-graduação stricto sensu, que é o mestrado e o doutorado, já tem um outro significado. O termo stricto sensu significa algo de sentido mais restrito, menos amplo, menos abrangente. Então, eu vou dar um exemplo a você para que você possa entender mais facilmente. Se você não me conhece, eu sou graduada em Ciências Biológicas, especialista em análises clínicas e mestre em Biologia Molecular. Ou seja, eu cursei uma pós-graduação lato sensu em análises clínicas e cursei a pós-graduação stricto sensu em Biologia Molecular. Inclusive, vou deixar aqui no card, nos comentários, o link de um outro vídeo que nós temos, para que se você tiver interesse em conhecer um pouco mais da minha história, ali eu falei um pouco sobre a carreira na área da biologia, tá legal? Então, quando eu curso uma pós-graduação stricto sensu, como o próprio nome já diz, eu vou estudar algo mais específico, eu vou seguir uma linha de pesquisa mais específica. No meu caso, eu cursei a pós-graduação, mestrado na área de biologia molecular, trabalhei especificamente com virologia, estudei uma espécie de vírus específica, endêmica da região norte do Brasil, e o meu trabalho, nos 2 anos de mestrado, era tentar desenvolver um método de diagnóstico laboratorial para identificar as infecções por esse tipo de vírus e diferenciar das demais infecções virais. Então vejam como a pós-graduação stricto sensu, ela tem uma linha bastante específica de estudo. E neste caso é que nós precisamos entender a nossa dedicação será muito mais específica, menos abrangente. Conseguiu entender de onde vem esse termo stricto sensu? Na realidade, esse bate-papo, a ideia de fazer esse bate-papo surgiu lá nas redes sociais do Biologia de Verdade. Então, se você não nos segue, aqui estão, olha, os endereços para que você possa nos seguir nas redes sociais. E eu abri uma caixa de perguntas lá no Instagram para que os alunos pudessem expor quais são as suas principais dúvidas quanto a ingressar em um mestrado e doutorado. Então, eu compilei ali as perguntas mais frequentes, muitas eram repetidas, então eu vi que era a maior dúvida que os alunos tinham e eu vou respondê-las aqui nesse bate-papo. Em primeiro lugar, eu já quero iniciar trazendo uma reflexão a você.
Talvez você terminou a sua faculdade e esteja pensando, será que eu devo fazer uma especialização? Será que eu devo ir para um mestrado ou para um doutorado? Então, eu quero que você pense. O mestre e o doutor é aquele profissional que vai trabalhar com pesquisa, ciência. Ele vai ler muito, tem que ser uma pessoa curiosa e, sobretudo, que vai trabalhar com o ensino. Em algum momento, este pesquisador será docente. Ele vai ter que lecionar, talvez entrar numa sala de aula e ensinar. Por que eu já estou deixando isso claro? Porque se o teu intuito não é seguir na área de pesquisa, da ciência e da educação, então eu tenho que te dizer que mestrado e doutorado não é para você. Existe hoje um mestrado oferecido por algumas universidades, que ele é também chamado de mestrado profissional, que vai capacitar o aluno a trabalhar na indústria, em outros ramos. O aluno não necessariamente vai seguir a carreira acadêmica, mas eu vou abordar aqui o mestrado e doutorado tradicionais, aqueles que trarão condições a você de seguir carreira acadêmica. Então, se não é o seu objetivo ser professor, não é para você esse tipo de mestrado e doutorado. Eu quero só compartilhar rapidamente uma coisa muito curiosa que um dia aconteceu comigo. Eu cursando o meu mestrado e um colega dividindo a bancada ali comigo, fazendo pesquisa. Este colega já era pós-doutorando, já tinha feito mestrado, já tinha feito doutorado, estava no pós-doutorado. Me disse o seguinte: olha, eu tenho horror à sala de aula. Eu não quero entrar na sala de aula. Lecionar não é para mim. Gente, eu fiquei por uns 2 segundos atônita, porque aquilo não fazia sentido. Como uma pessoa que optou seguir carreira acadêmica não quer entrar numa sala de aula? Pesquisa e educação faz parte da rotina de quem optou por cursar uma pós-graduação estrito sensu. A primeira pergunta que mais surgiu lá na caixa de perguntas que eu abri é: o que se estuda em um mestrado e doutorado? Além, é claro, das pesquisas na tua linha específica, mas o que o aluno estuda? Porque lá na pós-graduação lato sensu, ele vai à faculdade, já existe uma grade curricular pronta. Bom, na pós-graduação estrito sensu, também existe essa grade curricular. Então, o programa de pós-graduação, ele tem ali um mínimo de disciplinas, que são as disciplinas obrigatórias. Esse aluno deve cursar ao longo de 2 anos de mestrado ou 4 anos de doutorado. Além destas disciplinas obrigatórias, existem também as disciplinas conhecidas como eletivas. Na verdade, são disciplinas de livre escolha do aluno. Então, muitas vezes, pode ser que você encontre uma disciplina que seja até de outro programa de pós-graduação, mas que seja importante para a tua linha de pesquisa, que vai agregar conhecimento, que vai enriquecer o seu conhecimento. Então você pode, juntamente com o seu professor orientador, que eu já vou falar sobre isso, vocês podem decidir que você deve cursar também essa disciplina eletiva. Então, existe sim disciplinas que você precisa cursar, avaliações, provas que você vai ter que prestar para você concluir, ir fechando essas disciplinas do programa de pós que você escolheu. Segunda pergunta muito frequente: por onde começar? Então, assim, para resumir, o aluno ele fica perdido porque ele fala: o que eu faço? Qual caminho eu devo trilhar para conseguir entrar num mestrado e num doutorado? Então eu vou te explicar a minha história e vou partir do princípio de que você já tenha uma faculdade, você já tenha uma graduação, está aí tentando resolver o que vai fazer do seu futuro profissional, e também vou partir do princípio que você não tem nenhum QI, ou seja, não tem quem te indique algum professor orientador. O primeiro passo que você deve tomar é definir se você quer fazer o mestrado e doutorado numa faculdade particular ou numa faculdade pública. Pois é, existem excelentes faculdades que fornecem esses programas de pós-graduação estrito sensu particular. É óbvio, eu não preciso nem dizer que se você optar por estas faculdades particulares, você vai ter que arcar com mensalidades. Em 2 anos de mestrado, 4 de doutorado, e normalmente esse é o maior entrave para a maioria dos alunos, que foi um entrave para mim. Eu não tinha condições de arcar com a mensalidade de um mestrado ou doutorado particular.
Então, aí a tua opção é escolher cursar o mestrado e doutorado na faculdade pública, em uma federal ou estadual. Não, Lígia, isso é um sonho que está muito distante de mim, eu não tenho condições, não tenho capacidade. Tem. Estou aqui para dizer para você que você tem. Eu também fui uma aluna que vim de faculdade particular, cursei minha graduação numa faculdade particular. Não achava que tivesse condições, mas se você quer, você pode e você consegue. Então, se você já começa falando que não dá, aí não vai dar mesmo, né? Primeiro passo que você tem que dar. Se você precisa cursar uma faculdade pública, eu sugiro a você que você entre no site dessa faculdade. Você vai entrar lá no site, vai pesquisar. Normalmente os sites dessas faculdades públicas têm um link com o cadastro do corpo docente, ou seja, dos professores que trabalham nesta instituição. Quando você entra neste link e começa a pesquisar estes cadastros, normalmente ele traz ali o nome do professor, um breve histórico, né, da vida profissional, histórico acadêmico dele e a linha de pesquisa que ele trabalha, porque supostamente este professor, ele é um pesquisador da universidade. Então você deve fazer o quê? Pesquisar aquele professor que trabalha com uma linha de pesquisa que te agrade, que realmente você deseje estudar ao longo de 2 anos ou 4 anos, dependendo se for mestrado ou doutorado. E aí você vai ver o quê? Normalmente esses sites, inclusive, disponibilizam o currículo deste professor. Aquele professor que trabalhar com uma linha de pesquisa que te agrade, você vai fazer o seguinte: pegue o e-mail institucional dele, que normalmente nesses links eles disponibilizam também o e-mail institucional do professor. E você vai mandar um e-mail para ele. Não, Lígia, imagina, pode mandar, este e-mail institucional está ali disponível para isso. Ah, mas o que eu vou falar? Bom, você vai se apresentar brevemente e você vai deixar claro o desejo que você tem de ser um aluno de mestrado ou doutorado deste professor, de que ele seja o seu futuro orientador. Posso te dizer que 3 situações podem ocorrer. Você vai mandar o e-mail, ou este professor simplesmente nunca vai te responder, ou ele vai te responder dizendo: não tenho vagas para assumir novos alunos, não tenho interesse, ou ele vai mandar um e-mail de resposta dizendo: vamos marcar uma reunião presencial, vamos nos conhecer. E aí, existe um outro detalhe que você precisa atentar. Não dá para você mandar e-mail para um único professor. Então, eu sugiro que você olhe ali mais de 1, 2, 3, 4 professores que tenham uma linha de pesquisa que te agrade e envie o e-mail. Por quê? Você precisa contar com essa possibilidade do professor que não vai te responder ou que vai dizer: olha, eu já estou com todas as vagas preenchidas, não posso, não tenho verba, não tenho condições de assumir novos alunos. Então, você precisa caminhar esse período que às vezes é meio árduo de garimpar, literalmente, um professor que aceite ser o seu orientador. Vamos imaginar que o professor respondeu ao seu e-mail, vocês agendam uma reunião presencial. O que geralmente acontece nesse encontro presencial é que o professor orientador, ele quer te conhecer, vai lhe apresentar a linha de pesquisa dele com mais detalhes e ele também precisa saber qual é o seu real interesse em trabalhar com aquela linha de pesquisa, em cursar o mestrado, o doutorado, qual é o seu objetivo. O que ocorre, galera, é que neste momento o professor normalmente ele faz uma sugestão ao aluno. Ele diz assim: olha, para que eu possa te conhecer melhor, você vai vir aqui no meu laboratório de pesquisa. Ele vai marcar com você, olha, por 2 meses, 3 meses, 6 meses, não sei, cada professor ali estipula um tempo, para que você frequente o laboratório dele, trabalhe na linha de pesquisa dele, na faixa de graça, né? Você não vai receber por isso. Para que você conheça o trabalho, a rotina e que este professor também conheça você no que diz respeito à sua assiduidade, responsabilidade e interesse real em cursar aquela área. O que você precisa compreender é que um pesquisador, ele nunca vai fazer pesquisa sozinho. Quando você começa a galgar, a escavar o conhecimento, o que surgem são muito mais dúvidas do que respostas.
Então, este professor pesquisador, ele precisa de alunos, mestrandos, doutorandos. Estes alunos recebem temas que são essas dúvidas que vão surgindo ao longo da pesquisa desse professor, para que então esses alunos desenvolvam seu mestrado e doutorado e busquem as respostas para estas dúvidas. Então é muito importante que, se você tem o real desejo de fazer mestrado e doutorado, que você se disponibilize de fato a frequentar o laboratório, a fazer esse período de estágio, para que ambos, tanto você quanto o professor, possam se conhecer. O segundo passo, depois que você já conheceu o professor orientador, ele gostou de você e agora ele falou, olha, bacana, então vamos lá, vamos ingressar, vamos dar um andamento oficial ao mestrado e doutorado? Então você fará o seguinte, você vai pesquisar qual é a data do próximo processo seletivo para mestrado e doutorado da faculdade. Sim, as faculdades têm um processo seletivo. Ai, Lígia, como é que é uma prova? Vou te contar como é que foi comigo. Isso varia um pouco de faculdade para faculdade, o critério utilizado para a seleção, mas não foge muito do que eu vou contar para vocês agora. Então, normalmente, vai acontecer o seguinte. Você vai ter que fazer ali um cadastro, você vai se cadastrar no processo seletivo, vai levar os seus documentos. Eu tive que passar por uma primeira etapa, que era a análise do currículo. Então, eles avaliaram todo o meu histórico acadêmico para saber se era interessante para a faculdade me receber como aluna, como mestranda. Passei por essa primeira etapa. A segunda etapa foi prova teórica. Não subestime. A prova teórica, vocês vão receber orientações do que se deve estudar, enfim, do que vai ser cobrado nessa prova. Não foi nada fácil a prova teórica que eu prestei. Inclusive, ela também era um critério para avaliação de concessão de bolsas de estudos, tá? Que eu já vou explicar para vocês também. Então, na verdade, eu me submeti a essa prova teórica, deu certo, passei. E uma terceira etapa foi a entrevista com a banca examinadora. E nesta entrevista, na verdade, lá no cadastro, quando eu me cadastrei para o processo seletivo, eu já tive que apresentar o nome do meu professor orientador e um pré-projeto, abordando ali brevemente aquilo que eu iria pesquisar ao longo dos 2 anos. Então, nesta entrevista com a banca examinadora, nós somos muito questionados sobre o que vamos estudar. Eles fazem uma série de perguntas sobre a nossa linha de pesquisa para entender se nós estamos por dentro daquilo que vamos estudar ou se literalmente, caímos de gaiato. Por isso que é importante você fazer esse estágio, esse período de adaptação aí com o seu professor orientador. Então, por fim, se tudo der certo, você efetivamente ingressa no programa de mestrado ou doutorado. Terceira pergunta, que foi bem frequente. Lígia, eu posso conciliar mestrado e doutorado com trabalho? Eu vou dizer para você a realidade. Se você optar por fazer mestrado, doutorado numa faculdade particular, talvez você consiga conciliar os dois, conversar com seu professor orientador e não necessariamente você vai dedicar todo o seu tempo integral a cursar o mestrado, até porque você tem uma mensalidade a pagar, existe uma realidade, né? Como é que você vai fazer para conciliar tudo? Mas tudo vai depender também da sua linha de pesquisa, se exige a realização de experimentos de bancada ou não, tudo isso é levado em consideração. Agora, eu vou te falar na faculdade pública. Se você receber bolsa de estudo, você deverá se dedicar de tempo integral. Então, a concessão de bolsas de estudo, na verdade, é uma ajuda de custo que é fornecida por agências de fomento. O que são as agências de fomento? São instituições que apoiam financeiramente a pesquisa e que oferecem ali a ajuda de custo ao mestrando ou ao doutorando durante os anos que ele vai permanecer estudando, para que ele tenha condições de se sustentar. Qual que é o valor? Depende da agência de fomento, enfim, isso pode variar. Os valores são diferentes para mestres e doutores, obviamente, até quem faz pós-doutorado também pode conseguir a bolsa, mas é uma maneira de você se dedicar de tempo integral. Neste caso, você não vai ter um trabalho
à parte, você vai se dedicar de tempo integral. E dependendo da sua linha de pesquisa, eu vou dizer que é necessário. Você vai ter muitos artigos científicos para ler, você vai participar de congressos, simpósios e realmente a dedicação de tempo integral é muito necessária. Isso é bem importante deixar claro. Outra pergunta bastante frequente. Eu preciso ter o inglês fluente? Eu tenho que falar fluentemente inglês para poder fazer mestrado e doutorado? Porque essa era uma dúvida que eu tinha. Aliás, eu achava que eu não ia ter condições porque o meu inglês era o ensino médio. Verbo to be, aquela coisa básica do básico, né? Bom, mas aí é importante você saber. Como eu posso te responder isso? Depende. Na realidade, depende do programa de pós-graduação que você vai ingressar. No meu caso, não fazia parte do processo seletivo a prova de proficiência em inglês. Então, eu passei por análise de currículo, prova teórica, que não caía em inglês, e a entrevista com a banca examinadora. Aí eu já iniciei o meu mestrado. A concessão da bolsa de estudos para mim foi através da colocação na prova teórica. Então, primeiro, segundo, terceiro colocados nessa prova teórica tinham direito à bolsa. Iniciei o mestrado e ao longo do mestrado eu prestei a prova de proficiência em inglês, que na verdade cobrava ali naquela prova a interpretação de texto. Então você precisa muito mais da leitura e da escrita em inglês do que propriamente da conversação. Eu consegui sobreviver. Digo para vocês que esse foi um desafio muito grande. Inclusive, existem muitos programas de inglês para o aluno mestrando, doutorando, inglês online, gratuito, e eu, assim que entrei no mestrado, já comecei a fazer, porque para mim era uma dificuldade muito grande até a leitura e a escrita. E deu certo. Mas eu já sugiro a você o seguinte, se realmente é o seu desejo fazer mestrado e doutorado, eu digo que é melhor que você já entre em um curso de inglês bacana, onde você vai aprender de verdade, porque assim você já tem meio do caminho andado, você não vai ter isso como um entrave, um obstáculo na tua carreira acadêmica. Uma pergunta que me deixou bastante curiosa, e não foram assim uma ou duas pessoas, várias pessoas fizeram essa pergunta. Estou em dúvida. As pessoas diziam assim: será que eu curso uma outra faculdade ou ingresso no mestrado e no doutorado? Não sei o que fazer da minha vida profissional. Algumas pessoas manifestaram essa dúvida. Então eu imaginei ali, com a pergunta da pessoa, que talvez esta pessoa esteja insatisfeita com a sua vida profissional, tentando dar um rumo diferente e não sabe se parte para um mestrado, para um doutorado, para dar um up na carreira profissional, ou se começa tudo de novo, muda de ramo e vai fazer uma outra faculdade. Pessoal, isso vai depender muito da situação em que você está. Se você está insatisfeito com a profissão que você escolheu, se você deseja mudar radicalmente de ramo, não sei, você é um publicitário que agora seu sonho sempre foi fazer medicina veterinária e você quer ser um veterinário. Então eu digo, corra atrás do seu sonho, faça uma segunda faculdade. Mas saiba o seguinte, se você quer mudar completamente de ramo, você vai começar do zero. Suponhamos, você tem mais de 30, mais de 40 anos de idade, muitas vezes eu já vi isso acontecer, pessoal, 45 anos, eu quero mudar de vida e vou realizar meu sonho, né? E aí vou fazer a medicina veterinária. Você vai cursar a faculdade junto com aqueles que têm a metade da sua idade e você não vai conseguir atalhos, você não vai pular etapas só porque você tem mais idade. Mas eu tenho experiência de vida, então isso conta. Não, gente, na carreira profissional, você vai começar do zero como todos. Então é importante que você esteja ciente disso. Agora, no meu caso, quando eu, em 2013, estava no momento da minha vida profissional insatisfeita, eu sempre tive a certeza que eu queria ser professora. E eu queria galgar degraus mais altos. Eu queria ser professora universitária. Então, o que eu tinha que ter na minha mão? O título de mestre ou doutora, para conseguir vaga como professora universitária. Eu me lembro que eu estava tão insatisfeita que eu cheguei a pensar em fazer outra graduação, outra faculdade. Foi aí quando eu comecei a conversar com algumas pessoas da minha família e percebi que não. O ideal era
eu continuar aquela história acadêmica que eu estava escrevendo e dar um up na minha vida profissional. Então, mestrado e doutorado ali, no caso, eu não concluí o doutorado ainda, mas o mestrado ele caiu como uma luva e realmente foi o que mudou a minha vida e eu consegui, então, a vaga como professora universitária e dou aula em graduação, pós-graduação, e isso trouxe um up na minha vida profissional. Então é muito importante você definir exatamente aquilo que você precisa, que você deseja. Estas foram as dúvidas mais frequentes que apareceram para mim. Agora, é claro, se você, ao assistir aqui esse vídeo, você tem aí uma dúvida que surgiu, coloque nos comentários. Siga-nos nas redes sociais, que nós conversamos muito ali por stories, por direct. E para encerrar esse vídeo, eu quero deixar uma sugestão para você que está cursando uma faculdade, você está no meio da sua graduação. Uma boa estratégia para você pensar se você vai fazer um mestrado ou doutorado, aí você vai falar, imagina, eu nem terminei a graduação, isso não é para mim. Não, o melhor momento para se definir se você quer ou não mestrado e doutorado é quando você está cursando a graduação. Se você for um graduando, procure na sua faculdade programas de iniciação científica. Então, a iniciação científica é quando um graduando ele vai ser orientado por um professor, por um docente, ele vai estudar uma determinada linha de pesquisa por um período de 1 ano. E como o próprio nome diz, a função disso é iniciá-lo no mundo científico. Ali você tem condições de saber se é isso mesmo que você quer ou não quer, além de facilitar muito mais. As portas se abrem muito mais facilmente quando você concluir a sua graduação, porque você já tem um professor orientador, que foi o seu orientador na iniciação científica, que já te conhece e que pode dar continuidade a esta linha de pesquisa que você começou a estudar no seu mestrado e no seu doutorado. Normalmente é ali que começa. Então vale a pena você pesquisar esses programas, conversar com os seus professores, porque é ali uma primeira porta que se abre para você começar a ingressar nesse mundo acadêmico. Este foi o nosso bate-papo sobre mestrado e doutorado. Espero ter conseguido ajudar, dar uma direção, um norte a vocês que têm curiosidade sobre a carreira acadêmica. E se tiver ainda alguma dúvida, como já falei, deixe nos comentários, nos procure e vamos bater mais um papo, ok? Beijo, abraço de guerreiros e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.